Vamos falar de Vasco Cruzeiro, tudo sobre esse clássico que começa logo mais no Mineirão. Clássico com mil histórias do futebol brasileiro, de mil alegrias e mil tristezas também. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo! E é hoje a bola rola! E como rola mais precisamente às 7 da noite, ou como preferir, 19 horas, Cruzeiro e Vasco, jogo que é válido lá pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser posto em dia. Bom, e é um jogo, como eu falei, de mil histórias, e o Brasil perdendo para a Argentina. Mas, é para de manhã, eu estou gravando à noite, quando está rolando o Brasil e a Argentina. E, como eu falei na introdução, é um jogo de mil histórias do futebol brasileiro. Inclusive já fez parte da final do Campeonato Brasileiro. Os dois clubes já decidiram o Brasileirão, com o Vasco levando a melhor. Depois de um primeiro jogo de 1-1, o Vasco venceu aqui no Maracanã por 2-1. E vamos falar sobre esse jogo que quem vencer está bem pertinho de se livrar de vez desse pesadelo que é lutar contra o rebaixamento. E quem perder vai ter que suar a camisa. Mas, como falei, são duas torcidas muito apaixonadas. Viveram histórias e alegrias do futebol nacional, futebol regional, e devido às péssimas histórias passadas da associação, as torcidas foram a favor da venda do futebol, graças à lei da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, para que, na tentativa de reviver os anos de glória, mas não só isso, são clubes que estavam com dívidas já passando da cabeça, já ultrapassou para Cruzeiro, estavam já quase falidos, ou praticamente falidos, já com dívidas impagáveis. E nessa tentativa de poder respirar e reviver anos bons, foram vendidos ao futebol, foram vendidos para essas empresas que se tornaram a SAF. No caso do Cruzeiro, foi vendida pelo ex-jogador, inclusive do próprio Cruzeiro, Ronaldo, e o Vasco pela empresa americana, sabem, pode. No caso do Vasco, a associação ainda tem 30% das ações da SAF. Enfim, são clubes com histórias bem parecidas, e seja na alegria, na tristeza, e nessa temporada, devido a péssima planejamento, se é que pode ser chamado de planejamento, botaram um time ruim, principalmente na primeira parte do Brasileirão. O Vasco, pior que o Vasco chegou a estar na lanterna do campeonato, inclusive perdeu para o Cruzeiro no turno por 1-0. Desculpem. E agora vão se enfrentar no retorno. Uma curiosidade que tanto no turno quanto no retorno, jogos importantes para esse. No turno foi um barraco feito pela torcida do Vasco na derrota para o Goiás, e agora esse barraco que a torcida do Cruzeiro protagonizou lá na Vila Campana. E sobre o Cruzeiro, que é o mandante da partida, nada melhor do que o maior setorista do Cruzeiro, o Adroaldo Leal, da Rede 98, para falar sobre a Celeste Mineira. Fala aí, Adroaldo!
Olá, Thiago Tostes, um abraço para você, para a galera que tá ligado aí no Vasco e Velocidade. Eu sou o Adroaldo Leal, sou repórter, setorista do Cruzeiro na Rede 98 de rádio e televisão aqui de Belo Horizonte e trago agora para vocês aí as informações do Cruzeiro. Cruzeiro que treinou hoje no Mineirão. O Cruzeiro fez esse treinamento aí nessa terça-feira no Mineirão. Amanhã sem a presença de torcedores nem do Cruzeiro, nem do Vasco. O Cruzeiro que foi punido aí por causa das brigas, né, das torcidas do Cruzeiro contra a torcida do Coritiba e com isso prejudicado o torcedor comum, aquele torcedor que gostaria de estar no Mineirão amanhã e certamente teríamos aí mais de 60 mil torcedores para esse jogão entre Cruzeiro e Vasco, confronto direto aí na luta contra o rebaixamento. Paulo Autuori tem algumas dúvidas para escalar o time, mas um provável Cruzeiro para amanhã deve entrar em campo com Rafael Cabral, o William, e aí vem a primeira dúvida, o Neres cumpriu suspensão automática, só que o Oliveira, né, o Lucas Oliveira, zagueiro, jogou muito bem, então segue essa dúvida, se o Neres retoma a posição ou se vai de Oliveira, Castan e Marlon. Marlon na lateral esquerda, tranquilo, esse é titular absoluto. E aí o Matheus Jussa retorna, né, o volante que cumpriu suspensão automática na vitória do Cruzeiro diante do Fortaleza. E aí vem Matheus Jussa, Felipe Machado e o garoto Ian Lucas, que foi bem na última partida, inclusive foi dele o passe pro gol do Cruzeiro, o gol do Bruno Rodrigues. E aí a meiuca segue com a dúvida, Nicão ou Matheus Pereira. O Nicão, que é muito questionado pela torcida do Cruzeiro, veio mal no último jogo. Vamos ver, pelo visto, o Matheus Pereira, que entrou no segundo tempo e entrou melhor do que o Nicão, pode ser titular. Bruno Rodrigues e lá na frente o Rafael Elias, o famoso papagaio. Então, Bruno Rodrigues fazendo essa dupla de ataque, o Bruno Rodrigues jogando mais pela esquerda e o Rafael Elias mais centralizado. Porém, ele ainda pode mexer. Afinal de contas, o Arthur Gomes está pedindo passagem. O Arthur Gomes jogou muito mais que o Rafael Elias e pode substituir o centroavante. Mas pelo que a gente apurou, deve ser mesmo Bruno Rodrigues e o Rafael Elias. Um outro jogador que está correndo por fora é um garoto da base, o Japa. É um volante, um jogador com muita intensidade, entrou muito bem contra o Fortaleza e de repente pode entrar nesse meio campo do Cruzeiro no lugar do Felipe Machado. Mas essas confirmações teremos apenas amanhã no Mineirão, então um abraço para todos vocês aí e qualquer coisa a respeito do Cruzeiro é só chamar que a gente fala. Um abraço e até a próxima. Galera, e no Vasco, o técnico Ramon Dias tem novidades em relação ao time que venceu o América Mineiro por 2-1 na última rodada antes da data FIFA. Enfim, acabou a data FIFA. E terá mudanças, começando na lateral direita, que o Paulo Henrique está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Thiago! Mas o Paulo Henrique está na lista de relacionados que viajou. Porque o Vasco não vai voltar para o Rio de Janeiro depois da partida do Cruzeiro. Já que sábado o Vasco enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba. De lá vai para a capital paranaense. E por isso, como o Paulo Henrique terá cumprido suspensão, viajou com a delegação, vai assistir o jogo na tribuna lá de Minas. E retornará ao time titular contra o Furacão. Já não será só essa mudança em relação ao time que enfrentou o América. O Rossi, que via de lesão, inclusive entrou no decorrer da partida, na verdade no intervalo, junto com a contra o América Mineiro, iniciará jogando e é o melhor companheiro de ataque, o Jet, que aliás foi absorvido ontem pelo Supremo Tribunal de Justiça Esportiva por conta da discussão contra o Goiás. O provável time do Vasco contra o Cruzeiro. O Jaci fará seu 10º jogo seguido, pendurado com 2 cartões amarelos. Omita Bedel, Michael e Lucas Pinto. Zé Gabriel, Bruno Pachete, Paulinho, Paula, Gabriel, Peck, Rossi e Jet deverão ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã no Mineirão. Então, é isso, galera. Até o nosso... Terá muitos vídeos amanhã, a nossa live de análise do jogo. Antes disso, a gente vai parar nossa análise da escalação do Vasco,
vai ser aquela análise fast-food. E depois da nossa análise, com calma do jogo, e vamos repercutir também, né, para o nosso Desperta, a coletiva do Ramon Dias, tudo isso amanhã, e claro, a Zona Mista, se estiver lá no Mineirão, tudo sobre o confronto Vasco e Cruzeiro. Até mais.